Ágil do jeito certo, transformação sem caos. Eu já li esse livro há algum tempo, dei uma relida nele agora, eu destaquei alguns tópicos. Ele é super importante. Ele foi escrito por sócios da Bain Company com base em experiência vivida em várias empresas que eles atuaram como consultores, né? E ele aborda aqui como que a metodologia ágil, ela é de fato, seus prós e os contras, qual a importância de ter times ágeis, quando eles devem ser empregados, quando não, os riscos de se querer fazer uma grande revolução, transformar tudo em times ágeis, em metodologias ágeis. Então, como fazer esse equilíbrio com os aprendizados que eles tiveram durante anos de experiência, ajudando empresas a se tornarem mais ágeis. Então, se você está buscando um livro para te ensinar as metodologias ágeis, Scrum, Squad, Kanban, não, esse não é o livro. Esse é o livro para quem já conhece, já tem uma boa noção do que são as metodologias ágeis e está preocupado em pensar na estratégia delas dentro das empresas, tá? Então, por exemplo, tudo bem que ele explica, né, o que são equipes ágeis, qual que é o foco ágil, o que é backlog, o que é product owner, o que é facilitador, os sprints, ok? Tem tudo isso no livro. Eu quero destacar alguns pontos, porque senão esse resumo aqui vai ficar super longo. Então, benefícios do ágil: aumenta a produtividade, satisfaz os profissionais, minimiza o desperdício inerente, nada de 500 mil reuniões, planejamentos repetitivos, documentação excessiva, problemas de qualidade e funcionalidades de baixo valor. Então, resumindo isso, é a grande vantagem. E a ideia do ágil é você aprendendo à medida que você avança no projeto, certo? Então, empresas ágeis, que é o grande foco, né? Não é metodologia, assim, transformar empresas ágeis, são mais que uma organização de times. E olha só, times ágeis, eu quero destacar alguns pontos para vocês, de inovação, em geral envolvem apenas de 10% a 50% dos funcionários, tá? A maioria da parte do trabalho e a maioria das pessoas dentro de uma organização, eles estão focados em tocar o negócio, sim. Em funções operacionais, de suporte e de controle. Faz parte. Tem operações que não precisam de metodologias ágeis, certo? Aliás, nem devem, né? Então, a metodologia ágil é muito utilizada para mudar o negócio, inovação. E tocar o negócio são as operações mesmo, ok? O time executivo define prioridades e sequencia oportunidades. Então, a liderança da empresa tem que ter esse foco. Então, ele destaca muito em vários momentos dos livros, os três autores destacam que operações e inovações são atividades complementares e que uma precisa da outra para dar certo. Então, são yin e yang da empresa, tá, gente? Então, não é tudo virar metodologia ágil, tudo virar time ágil. Tem operação, tem inovação. É interessante a história de um usuário que eu acho bem bacana ressaltar, que eu acho fascinante a centralização no usuário que a gente tem na metodologia ágil. É como, uma história de usuário, como a persona, um tipo de cliente. Então, como cliente, eu quero soluções e experiências desejadas para objetivos do cliente, benefícios funcionais e emocionais. Sempre que tem que essa configuração. E para quem está acostumado com metodologia ágil, sabe que o grande barato das metodologias ágeis é dividir problemas complexos em módulos menores e mais gerenciáveis, né? Ao contrário de um operacional, onde a burocracia, porque precisa de documentação, ela flui de volta a um hub centralizado para orientação e aprovação, tá? Então, princípios da liderança. Trabalhadores aprendem fazendo, confiança se constrói com o tempo. Quando o que você faz, o que só você pode fazer, todo mundo ganha. Ninguém melhor do cliente para saber o que ele quer. Então, líderes criam em conjunto métricas para entrada, atividades, entregas, resultados e propósitos que o ajudarão a monitorar e se adaptar a respostas de dúvidas. Então, é uma mentalidade de confiança e não de controle. É por aí, tá? É confiança e menos controle. A importância da liderança é comunicar deixar claro onde a gente quer chegar. Deixar as pessoas preparadas do time para tomar as decisões, reforçar as linhas de comunicação, acelerar ciclos de aprendizado, enfatizando, presta atenção, o progresso e não a perfeição.
e alteram, né, os ciclos de avaliação e recompensa para equipes maiores. Então, é isso que se espera de um líder, tá? Então, gente, nas organizações burocráticas ou em operações, então, traçam-se planos mais detalhados, então, busca-se mais recursos para ter a perfeição. E nas organizações ágeis, onde se busca a inovação, os planos são hipóteses a serem testadas, e elas vão sendo adaptadas ao longo do tempo. Então, quando você tem uma operação que você não tem nenhuma hipótese a ser testada, você precisa ver como que a metodologia ágil escolher uma que pode te ajudar, tá? Então, fala do planejamento, do loop de feedback iterativo, fala da importância, daí ele destaca assim, as questões do planejamento, as diferenças de organizações ágeis para planejamento, a flexibilidade do orçamento, que também é super importante. Então, o orçamento ele está muito mais relacionado a priorizar imperativos estratégicos, financiar times perenes, atrelar verbas a resultados, né? Então, uma das justificativas básicas inclui o valor que a iniciativa pode gerar, mais um valor incremental com verba de 25% maior e o que seria perdido com 20% a menos. Então, para você ter uma ideia do orçamento, você imagina assim, quanto que o que você está criando pode gerar de valor incremental? Então, se você colocar mais 20% sobre esse orçamento, o que isso vai gerar? E se você tirar 20% desse orçamento, qual o impacto que vai ter? Daí você tem uma ideia, né? Fala dos owners, que a empresa deve definir suas fronteiras, não pela maneira como faz seus produtos, mas e sim pelo motivo pelo qual o cliente os compra. Então, veja, a empresa deve definir suas fronteiras, não pela maneira como faz seus produtos, e sim pelo motivo que o cliente os compra, tá? Então, gente, ele explica várias coisas da inovação em processos, dessa relação dos times de produção com os times de inovação, mostrando que o ágil é uma ferramenta, não é uma estratégia. Ele traz alguns exemplos de algumas empresas e como eles fizeram, como eles implantaram, transformaram-se em uma organização ágil. Então, por exemplo, traz o caso da Amazon, algumas regras do caminho ágil, usa a inovação para chegar lá, então transformando o foco do cliente em resultados economicamente muito mais interessantes, muito mais rápidos, com times muito mais felizes. Então, a grande sacada do caminho ágil é aprender a gostar. Então, depois que você aprende a gostar, você começa a criar o seu. Domine o ágil em escala, mas visualize uma empresa ágil. Melhorar o desempenho da empresa, mas você tem que ter noção que a inovação e a operação devem conviver em conjunto e tá tudo bem. As empresas ágeis entregam resultados superiores, envolvendo clientes com resultados financeiros, envolve funcionários com resultados sociais. Então, esse livro é escrito por 3 autores da Bain & Company, como eu já comentei com vocês. Ele traz todo o beabá de como transformar a agilidade, trazer agilidade para qualquer tipo de organização, entendendo que essa mudança, como ela deve acontecer, que não existe uma receita pronta, que cada empresa é um caso, cada mercado é um prazo, depende do equilíbrio de inovação e operação. Então, tem que ser aos poucos, tem que ser aprendendo, mas respeitando sempre esses princípios ágeis, que a evolução é mais importante que a perfeição, né? E cuidar para não ter qualquer tipo de desperdício, foco em comunicação e entender que elas realmente entregam resultados superiores. Então, se você tem uma empresa, se você já tem metodologia ágil e você está com dificuldade em fazer esse equilíbrio entre operação, os processos que demandam operação e aqueles que você precisa testar hipóteses, porque estão relacionados a problemas e oportunidades com clientes, esse livro é uma ótima dica de como você fazer isso, tá bom?